Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para a nossa segunda aula de leitura comentada. Então, quero saber, ¿te gustó los ejercicios? ¿Estás estudiando con los audios, con los PDFs? Cuéntame nos comentarios si te resultó fácil. ¿Tienes algo a decirme? Yo quiero saber todo. Entonces, ¿estás preparado para la segunda clase? Entonces, vamos a empezar. Bueno, empezando entonces nuestra segunda aula, Fluência em 4 meses. É o livro Alquimista. Para quem não assistiu a primeira classe, aqui eu vou fazer todas as explicações referente al texto. La parte en negro en portugués, la parte en azul en español. Entonces, vamos à segunda parte. O autor para J. El autor para J. Alquimista que conhece e utiliza os segredos da grande obra. Alquimista que conhece e utiliza os secretos de la gran obra. Aqui eu separei o verbo conhece. Ele conhece. Ele conoce. Conoce. Conhece do verbo conhecer. O verbo é conhecer. Vale? E segredos com D. Segredos. Segredos. Com D e com G. Letra G. Segredos da grande obra. Então, passando a ser próximo. Indo eles pelo caminho, entraram em um certo povoado. Yendo ellos por el camino, entraram em certo pueblo. Eu señalé indo, que é igual a yendo, gerúndio del verbo ir, indo, igual a yendo. Entraram, verbo entrar, del verbo entrar, eles entraram, ellos entraram. E povoado, tá? Povoado, igual a pueblo. Para nós existe a palavra povo. Povo pode ser muita gente, um povo, igual a pueblo. Pero quando é um lugar onde vive pessoas dentro de uma comunidade pequena, é povoado, que em espanhol também decimos pueblo. Em português existe esta expressão, povoado. Bueno, entonces, continuando. E certa mulher, chamada Marta, hospedou eles na sua casa. E certa mulher, chamada Marta, los hospedou em sua casa. Entonces, ustedes van a percibir que algunas frases yo voy a pasar porque las cosas van a repetirse mucho. Y poco a poco yo voy a dejar de hablar ciertas cosas, pero siempre hay que aprender algo. Por ejemplo, yo voy a aprofundarme más en la parte verbal, enseñar algunas curiosidades más difíciles. Pero não vou entrar tanto em gramática, porque aqui a ideia é que vocês entrenem o ouído. E mientras escutam, vão aprendendo assim como aprenderam sua língua materna, ¿vale?
Entonces, lo más importante es hacer los ejercicios. No simplemente estar aquí y escuchar la clase, porque se acuerden, nosotros tenemos una memoria que hay que entrenarla. No se puede simplemente una vez a la semana asistir una clase y después, solamente en la próxima semana volver a asistir la clase. No, no. Hay que, lo más importante es ejercitar, ¿vale? Es así, solamente así que ustedes van a acostumbrar el oído con el portugués, que ustedes van a empezar a, a hablar com fluidez, sem pensar em gramáticas, sem pensar em como qual é o correto e como não é, simplesmente sale, porque vocês escucharam e têm muito conteúdo dentro da cabeça. Então, a la hora de hablar, simplesmente hablam. Entonces, la próxima. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Tinha ella uma irmã chamada Maria, que sentou-se aos pés do Senhor e permaneceu ali ouvindo seus ensinamentos. Sentou-se. Aqui, né, pode ser que se sentou também, não tem problema. É que no português, quando nós... desculpa. É que em português, quando escrevimos, no se pode empezar uma oração com pronombre, pero en la hora de hablar, sempre vamos falar assim. Se sentou. Que se sentou aos pés do Senhor. Aos pés, a los pies. Aqui, ó. Aos pés. Esse é igual a los pies. Porque aqui é a mais os, aos pés. E Senhor. É quase igual a pronúncia de português, essa NH. Pero não é assim, é um pouco nasal. Assim, Senhor, Senhor, em espanhol, Senhor, Senhor. Em português é Senhor, Senhor. E permaneceu, passado, ele permaneceu, passado do verbo permanecer, permaneceu, 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 vale? Agir ouvindo, agir ouvindo, agir, que é ali, que é igual a agir, e ouvindo, gerúndio del verbo ouvir, que é igual a escuchando. Tenemos escuchar también. Puede ser escuchar, así como oír y... Pero aquí es el verbo es ouvir, que es como escuchar. Ou oír. Oír. Que sentou-se aos pés do Senhor e permaneceu ali escutando seus ensinamentos. E se sentou aos pés do Senhor e permaneceu ali escutando suas ensinanças. Então, eu quero falar aqui de sentou-se. Escrevimos assim, com esta hífen e depois o pronombre. Aqui eu vou escrever. Sentou-se. Solamente na escrita. Quando hablamos se sentou. Se sentou. Ele se sentou. Sentou, a gente. Sentou ali no banco. Bueno?
Então, vamos a ver aqui aos pés do Senhor. Aos pés. É igual a los pies. Aqui esse aos é a mais pronombre mais os. É igual aos. Como a los. E Senhor é igual a Senhor. Nosotros no tenemos esta ñ en el portugués. Entonces, cuando es ñ en portugués es NH, NH. Y la pronuncia es casi la misma, es más nasalado, Señor. En español, la N es más pronunciada, Señor, Señor. Y en portugués, Señor, Señor. Pero es casi igual. Y ahora, el pasado del verbo permanecer, que permaneceu, ele permaneceu, como ele permaneceu, permaneceu, permaneceu. E depois vamos a ver que vamos falar aqui, ali escutando, ali igual a ali. E escutando, el verbo é escutar, escutar. Então fica escutando, que é igual a escuchando, escuchando. Então, nós escutamos, não escutamos. Vamos a ver agora. Sí, também a palavra ensinamentos. Ensinamentos, que vem de ensino. Ensinamentos. Que em espanhol é enseño. Então, é enseñanzas. Agora a próxima. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitas tarefas. Marta se agitava de um lado a outro, ocupada com muitas tarefas. Agitava-se, agitava-se. Aqui é o mesmo. Em la hora de hablar, Marta se agitava. Marta se agitava. E de um lado para o outro, de um lado para o outro. Nós decimos assim, em espanhol, de um lado a outro. Nós decimos de um lado para o outro. Eu estava nervosa e andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E em espanhol, de um lado a outro. Entonces, es isso. Agora o próximo. Então aproximou-se de Jesus e disse. Então, que é igual a entonces. Entonces. E aproximou-se. Então se aproximou, né? Aproximou-se. Em português, quem se aproxima de alguma coisa. Eu estou próximo de alguma coisa. Então, aproximar-se de, em espanhol, aproximar a. Por isso aproximou-se de Jesus. Quem se aproxima aproxima de. Aproxima de. Aproxima de carros. Por exemplo. Aproxima de alguma coisa. E em espanhol é a. Por isso que aproximou-se de Jesus. Tá? Então, e disse.
Senhor, não te importa que eu fique servindo sozinha? Senhor, não te importa que eu quede servindo sola? Aquí yo quiero hablar de esta señal de interrogación y exclamación. En portugués nosotros no empezamos la oración con exclamación ni interrogación, es solamente en el final de la oración. Y yo pienso que es un poco aburrido porque si la interrogación es muy larga, nosotros vamos así, vamos hablando, 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 y en la última palabra nosotros ponemos la intención de interrogar, pero en español no. Mismo siendo larga, nosotros ya podemos empezar la oración con entonación de pregunta. Es bueno. Y no hay que poner, a veces yo veo que algunas personas ponen problemas con esto. Ah, ¿por qué solamente en español tenemos que poner en el inicio y en el final? Pero eso es bueno en la hora de leer, en la hora de comprender una oración. La entonación cambia todo. Cuando yo estoy leyendo una información y no es una información, sino una interrogación, yo ya empiezo con el pensamiento cierto, con la información cierta. Eso es bueno. Creo que todos los idiomas deberían ser así. Viva el español. Y continuamos. Sozinha é igual a sola, sola. Sozinha é sola, sola. Y aquí, atención al sonido de Z, sozinha, zinha, sozinha. Entonces, próxima oración. Ordena a minha irmã que venha ajudar-me. Ordena a minha irmã que venga ajudar-me. Irmã, que é igual a hermana. E irmão, que é igual a hermano. Y en portugués también tenemos una expresión mano, que es igual también a hermano, mano. Pero es una expresión que utilizamos en familia. Mano, tu mano, maninho, meu maninho. Y también entre personas muy, muy conocidas, assim, muy informal. Em la calle, por exemplo, ai, mano, esse é meu mano, meu brother, também a gente diz, nós decimos assim. Pero é muito informal. E venha, do verbo vir, é igual a venga, del verbo venir. Em português é vir, em espanhol venir, por isso venha, e em espanhol venga. São verbos irregulares. São um pouco mais difíceis. Pero como são poucos verbos irregulares que utilizamos muito, eu creio que leyendo, escuchando, assim como nós estamos fazendo, ustedes aprendem muito bem a conjugar estes verbos. Sem precisar grandes sacrifícios de estudar todo aquello. No. Así, poco a poco, prestas la atención. Algunos de ellos puede ser que aparezcan bastante aquí. Ustedes van a aprender. Respondeu-lhe. Não, faltou aqui. Ajudar-me. Ajudar. E em la hora de hablar, nós vamos dizer, me ajudar. Vem me ajudar, me ajudar. E aqui em la hora de hablar, ajudar-me. Na hora de escrever, ajudar-me. Que é igual a ajudar, que é ajudar. Ajudar, ajudar. A próxima. Respondeu-lhe o Senhor. Respondeu-lhe el Senhor.
Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muitas, muitas coisas. Em espanhol é muchas cosas. Em espanhol é muitas coisas. Prestem atenção a la S entre las vocales com sonido de Z. Z. Coisas. Sonido de Z, ¿verdad? Coisas. Maria, entretanto, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria, mientras tanto, escorreu a melhor parte, e esta não lhe será quitada. Lucas 10, 38, 42. O alquimista pegou um livro que alguém na caravana havia trazido. El alquimista correu um livro que alguém na caravana havia traído. Então, pegou é igual a correu. Correu. O passado do verbo pegar. O verbo é pegar. E o passado é ele pegou. Pegou um livro que alguém igual a alguém. Em português, alguém. Fija que a última é mais forte. Alguém. Havia trazido. Havia trazido. Igual a havia traído. Aqui o verbo é haver e trazer. Havia trazido. O passado do verbo haver e o particípio do verbo trazer. Havia trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar seu autor, Oscar Wilde. O volume estava em tapas, pero conseguiu identificar a seu autor, Oscar Wilde. Volume que é igual a volumen. Vamos a ver a outra. Estava. El passado del verbo estar. Ele estava sem tapa. Sem capa. Sem capa. No, em espanhol, em português é capa. No, em espanhol, tapa. Estava sem capa. Pero conseguiu, passado do verbo conseguir, ele conseguiu, conseguiu identificar. Enquanto folhava suas páginas, encontrou uma história sobre Narciso. Mientras, lembre, se acuerden, nosotros ya vimos, pero yo voy a repetir. Enquanto igual a mientras. Folhava. Es el pasado del verbo folhar. Aba. El verbo es folhar. ¿Por qué? Porque en portugués es folha.
Em espanhol, hoja. Opa, hoja. Con H. Continuamos. Ah, ele encontrou. E encontrou. Ele encontrou, passado do verbo encontrar. O alquimista conhecia a lenda de Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia contemplar sua própria beleza num lago. El alquimista conhecia a leyenda de Narciso, um bello jovem que todos os dias ia a contemplar sua própria beleza em um lago. Então, lenda é igual a leyenda. Leyenda. A lenda de Narciso. A leyenda de Narciso. 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 Aqui, ó, lá S entre vocais. Zo. Narciso. E ia. É igual a iba. Ia. E num, que é igual a em um. Em um. Em português, em un igual a num. Es una contracción, la función de la unión de dos palabras en un, num. En español no hay eso. Es en un lago. En portugués, num lago. Agora, na próxima. Estava tão fascinado por si mesmo que um certo dia caiu dentro do lago e morreu afogado. Estava tão fascinado por si mesmo que um certo dia se caiu dentro do lago e se morreu ahogado. Caiu igual a caiu. Ele caiu. O verbo é cair. E o passado de cair, caiu. Ele caiu. É igual a caiu. E morreu. O verbo é morrer. E afogado. Igual a ahogado. ¿Vale? Entonces, vamos agora a la próxima. No lugar onde caiu, nasceu uma flor que chamaram de Narciso. No lugar onde caiu, é igual a donde caiu, nasceu. É igual a nasceu. O verbo é nascer. E aqui chamaram, que é igual a chamaram. Eu pus aqui ligar entre parênteses para dizer uma coisa. Em português, nós utilizamos a palavra ligar para dizer ao telefone, para a ação de chamar a alguém ao telefone, nós chamamos ligar. Ligar para alguém no telefone. Por exemplo, eu vou ligar para minha irmã. O verbo nosotros podemos decir llamar, pero chamar, vou chamar fulano pelo telefone, pero decimos ligar.
Ah, liga, liga, liga. Utilizamos muchísimos, mucho más ligar para decir llamar a alguien en el teléfono, al teléfono. Entonces, después, mas não era assim que Oscar Wilde acabava a história. Pero não era assim que Oscar Wilde acabava a história. Mas, igual a pero, conjunción. Ya hablé, pero yo voy a hablar de nuevo. La conjunción adversativa. Assim, es assim. E acabava. ¿Se acuerdan desta terminação? Ava, que no português é aba. Acabava. Acabava. En el português, ava. En espanhol, aba. Acabava. ¿Sí? Entonces, vamos a ver agora a próxima. Ele dizia que quando Narciso morreu, chegaram as Oreiades, deusas do bosque. Ele decía que quando Narciso morreu, chegaram as Oreiades, diosas del bosque. Dizia, o passado del verbo dizer, ele dizia, como descia, dizia, descia. E morreu, de novo aqui, morreu, opa, botei R demais. Morreu, que é igual a morreu. E deusas, deusas igual a diosas. Aqui a palavra Deus, ele feminino é deusa. Como Dios igual a diosa. Por isso é deusas. Deusas. Al próximo. E viram o lago transformado de um lago de água doce num cântaro de lágrimas salgadas. E vieram o lago transformado de um lago de água dulce em um cântaro de lágrimas saladas. Viram, el passado del verbo ver, viram, vieron, e el verbo é ver. E água, água, água doce. É igual a água dulce. Em português, falamos água, água. Bien fuerte, assim, o gu, água. E doce. A palavra dulce em português é doce, doce. E salgada, é igual a salada. Salgada, a palavra, salada. Salgada. Por que você chora? Perguntaram as Oreiades. Por que choras? Lhe perguntaram as Oreiades. Perguntaram. É igual a perguntar. Elas perguntaram. Elas perguntaram. O verbo é perguntar. Perguntar. Choro por Narciso, disse o lago. Choro por Narciso, disse o lago. Choro. Eu choro. Presente del verbo chorar. Igual a lloro.
El verbo es chorar. Vale, chorar. E o próximo. Não nos assombra que você chore por Narciso, continuaram elas. Não nos assombra que chores por Narciso, continuaram elas. E, afinal de contas, apesar de que nós sempre Afinal de contas, apesar de que nós sempre corríamos atrás dele pelo bosque, al fim e al cabo, apesar de que nós sempre corríamos tras ele por el bosque, nós decimos afinal de contas, afinal de contas, afinal de contas. Essa expressão igual al fin e al cabo. Nosotros podemos decir ao fim e ao cabo, pero não utilizamos muito. É mais afinal de contas. Afinal de contas, tarará, tarará, tarará. E apesar é tudo junto. Em espanhol é a pesar. E nós, é igual a nosotras, ou nosotros. Nosotros, em português, não há diferença de gênero para nós. É nós, feminino e masculino. Não é como no espanhol que é nosotros e nosotras. Atrás dele, que é igual a tras ele. Nosotros decimos atrás. Bueno, continuando. Você era o único que tinha a oportunidade de contemplar de perto sua beleza. Tu eras o único que tinha a oportunidade de contemplar de cerca sua beleza. Então, tinha, que é igual a tinha, oportunidade. Em espanhol é oportunidade. Nós dizemos oportunidade. De perto. Que é igual a de cerca. Perto é igual a cerca. Eu estou perto de entrar de férias. Eu estou cerca de entrar de vacaciones. De perto. ¿Vale? Entonces, al próximo. Próxima. Mas Narciso era belo? Perguntou o lago. Mas, pero, perguntou. Quem senão você poderia saber disso? Responderam surpreendidas as Oréiades. Quem senão tu poderia sabê-lo? Responderam surpreendidas las Oréiades. Poderia, é igual a podria. Entonces, a la próxima. Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava para se contemplar todos os dias. Al final de cuentas, era em tus márgenes que ele se inclinava para contemplar-se todos os dias. Aqui, afinal, todo junto. Y en español, al final. Y contas. En español es cuenta.
Afinal de contas, margens. As margens. E, em espanhol, márgenes. Margem, margem. O plural é margens. Margens. E taca lá M e cambia NS. E, em espanhol, simplemente es ES al final, sumado. E, então, em português, margens. Debruçava, debruçava, igual a inclinava. Inclinava. Como debruçar. Inclinar. Vamos a ver. O lago permaneceu em silêncio uns instantes. El lago permaneceu em silêncio uns instantes. Permaneceu, permaneceu. Permaneceu. Por fim disse: Eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que Narciso era belo. Então, disse, que é igual a dijo, eu choro, yo lloro, vale? Havia, havia, que é igual a havia. E percebido, que é igual a percebido. O verbo é perceber. Próximo. Choro por Narciso porque todas as vezes que ele se debruçava sobre minhas margens, eu podia ver. Choro por Narciso porque todas as vezes que ele se inclinava sobre minha orilla, eu podia ver. Aqui, margens, também igual a orilla. Orilla. E vezes. Tá? Vamos à próxima. Eu podia ver no fundo dos seus olhos minha própria beleza refletida. E no fundo de seus ojos, minha própria beleza reflejada. Fundo igual a fundo. E olhos é igual a ojos. Refletida igual a reflejada. Refletida, reflejada. Nós decimos refletido. O verbo é refletir. Que bela história, disse o alquimista. Que bella história, dijo el alquimista. O rapaz se chamava Santiago. El muchacho se chamava Santiago. Chamava. É igual a chamava. O verbo é chamar. Já vimos, pero estou aqui errando. Estava começando a escurecer quando chegou com seu rebanho diante de uma velha igreja abandonada. Estava começando a oscurecer quando chegou com seu rebanho frente a uma vieja igreja abandonada. Começando, que é igual a começando, que é igual a começando. Escurecer, que é igual a oscurecer. Rebanho, nho,
Rebanho. Espanhol, ño. Em português, ño. Rebanho. Diante. Diante. Esse igual a frente. Eu estou diante da igreja. Estou frente à igreja. E igreja. Esse igual a igreja. Igreja igual a igreja. Acabamos aqui nossa segunda classe de leitura comentada. Se te gostou, deixa um comentário, deixa um gosto e comparte com tus amigos. E te acuerda, lo más importante es estudiar todos los días con el audio, el PDF, siempre escuchando y leyendo y después solamente escuchando. Y lo más importante es este ejercicio. Cuando estás leyendo y escuchando, vas a recordar todo lo que aprendiste en la clase y fijar todo el conocimiento. Entonces, no te olvides, todos los días, un poquito, 20, 30 minutos, sea, hasta que tú entiendas todo sin problemas. Y la próxima clase continúa siempre este mismo ejercicio, ¿vale? Yo creo que vas dentro de poco tiempo estar entendiendo muy bien y ya estás también hablando bien el portugués. Bueno, te dejo aquí un abrazo y hasta la próxima clase.